From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez para esta programação do Lendo, Meditando e Orando. Programação que vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. E nós vamos agora dar início ao capítulo 1, isto mesmo, o capítulo 1 do livro de Romanos. Capítulo 1 do livro de Romanos. Nós vamos meditar hoje dos versos 1 até o verso 7. Você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia também, para sermos juntos abençoados. Lembrando, meus irmãos, que o propósito desta meditação não é fazer uma exposição do livro de Romanos e se aprofundar. Não, é apenas uma meditação em trechos dessa carta tão importante para nós. Se você deseja ouvir os nossos cultos completos, você pode, através do nosso canal na internet, então acompanhar os nossos cultos completos. Mas aqui é uma meditação em torno do livro de Romanos. Vamos ler então Romanos capítulo 1, do verso 1 até o verso 7 para a nossa meditação, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todos os gentios pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Nós encontramos aqui, logo nos primeiros versos, Paulo falando, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Quantas riquezas apenas em um versículo da Sagrada Escritura. E nós podemos ver Paulo se identificando. Era comum na antiguidade, quando eles escreviam uma carta, eles falarem seu nome, se identificar e principalmente mostrar para aqueles que iam receber aquela carta o que eles, com qual autoridade eles estavam falando, quem eles eram, se eles tinham o direito de enviar aquela carta. Então eles mostravam as credenciais deles. Você pode observar que em todas as cartas do Novo Testamento vão ter essas características. E Paulo começa dizendo que ele era um servo chamado. Primeiro ponto, Paulo era um servo. Agora, um servo de quem? Um servo de Jesus Cristo. E esse termo que Paulo usa aqui, servo, ele tem um significado muito grande. Muito grande. Porque para os romanos, servo significava escravo. E um escravo, irmãos, não tinha direito de nada. Um escravo, seu dono, quem possuía um escravo, podia fazer o que quisesse com ele. Podia até mesmo matar aquele escravo. Era uma propriedade dele, era como é como se fosse um objeto. Um escravo lá no tempo de Paulo, do Império Romano, ele era como se fosse um objeto.
Então, um escravo não era considerado uma pessoa, ele era apenas considerado uma propriedade. Então, veja a profundidade desse termo que Paulo está usando. Paulo, servo de Jesus Cristo, isto é, Paulo, escravo de Jesus Cristo. E um escravo, nesta época, não era considerado uma pessoa, mas sim uma propriedade. E Paulo vem se identificando. Paulo tornou-se um escravo de Jesus Cristo para lhe servir e fazer a sua vontade. Ó, meus amados irmãos, nós também somos convidados para sermos servos de Jesus Cristo. Sim, sermos servos dele e servi-lo de todo o nosso coração. Veja, nós não somos propriedades do mundo, nós não somos nem mesmo propriedade nossa. Nós somos propriedades de Jesus Cristo e nós queremos que Jesus Cristo, então, nós queremos cumprir, então, que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Ele faça aquilo que ele achar melhor para nós. Em seguida, ele diz, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo. Olha só, ainda no verso 1, chamado apóstolo. O termo apóstolo, hoje tem uma bagunça, apóstolo tal, apóstola tal, e o outro fez do outro apóstolo, e tanta confusão. É uma era de muita confusão, é uma era de muita perturbação, a era que nós estamos vivendo. Mas o termo profeta de Deus para esta era, William Marron Branham, ele nos diz que o termo apóstolo significa alguém enviado. Ele é um enviado. Mas ele não é um enviado qualquer. Um apóstolo, ele é enviado com autoridade. Então guarda isso para você aí. Apóstolo significa um enviado. Naquela época, os representantes, os imperadores, os emissários, tudo eram enviados. Então, apóstolo. Agora, um requisito para ser um apóstolo lá da igreja era você ter visto Cristo ressurreto. Você vai encontrar isso lá em Atos. Era um requisito. Para poder ser um apóstolo, você tinha que ter visto Jesus Cristo. E Paulo viu Cristo quando ele estava lá na estrada de Damasco. Vocês podem observar em Atos, capítulo 9, do verso 1 até o verso 9. Nessa ocasião, o Senhor o chamou para ser apóstolo. Então, Paulo não foi chamado por nenhum homem. Paulo não teve uma inspiração própria. Não. Paulo não se chamou. Paulo foi chamado. Ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e ele encontrou no caminho de Damasco. E Paulo recebeu as revelações divinas para compartilhar com a igreja. Muitas pessoas hoje se fazem apóstolos. Muitas pessoas hoje estão se chamando para o ministério. É por isso que estamos na condição que estamos. Porque as pessoas não têm recebido a revelação divina de Deus e elas distorcem, então, através de interpretações. Mas Deus nunca deixa seus filhos confusos. Deus sempre dá uma direção. Não importa o caos que esteja, não importa a situação que esteja, Deus sempre vai dar uma direção. E aqui Deus está usando Paulo aqui para justamente ser um instrumento da revelação divina para compartilhar conosco daquilo que ele recebeu de Deus. Mais adiante, Paulo vai falar sobre isso. Eu não recebi de homem algum. Ele não recebeu de nenhum homem, mas ele recebeu as revelações divinas do próprio Deus. E ele foi chamado por quem? Quem fez Paulo apóstolo? Importante esses pontos para nós. Paulo não se chamou apóstolo. Quem chamou Paulo para ser apóstolo foi através do sobrenatural. Foi a coluna de fogo, a mesma coluna de fogo que acompanhava Israel, a mesma coluna de fogo que estava ali no deserto, ela apareceu. Jesus Cristo apareceu para Paulo, lá em Atos 9, chamando, comissionando Paulo para poder trazer as revelações divinas para a igreja. Ou como isto é bom.
Agora, Paulo continua ainda dizendo que ele foi separado para o evangelho de Deus. Paulo, então, ele foi separado para o evangelho de Deus. Quando Paulo, melhor dizendo, ele entregou a vida a Cristo, ele se consagrou ao evangelho, ao ministério. A gente já estudou isso, o termo evangelho significa boas novas. Então, Paulo, assim que ele deixou aquela vida religiosa, porque veja, Paulo era um fariseu, ele conhecia as leis, as traduções dos judeus, mas quando ele se encontrou com a revelação divina, quando ele se encontrou com a palavra, aí ele mudou isso. Agora ele tinha boas novas. Não era Paulo mais o fariseu, agora era Paulo, servo de Jesus Cristo, e chamado apóstolo, enviado. Agora, enviado para quê? Para que Paulo foi enviado? Para levar as boas novas. É a mensagem de que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou e agora pode salvar todo aquele que nele crê. É o evangelho de Deus. Agora, hoje nós temos muitos tipos de evangelho. As pessoas distorcem o evangelho, distorcem o que é o evangelho. Infelizmente, levam as pessoas a achar que o evangelho é algum tipo de moda, que o evangelho é uma igreja grande, o evangelho é prosperidade, o evangelho é apenas entregar o coração para Deus e o corpo para o diabo. Não é isso. É a mensagem de que Cristo morreu, e ele morreu com um propósito, e o propósito foi nos salvar, limpar os nossos pecados. E ele foi sepultado e ele ressuscitou, mostrando que um dia nós também vamos ressuscitar. Olha como é grande essas boas novas. Cristo entregou isto para que Paulo pudesse transmitir aos gentios. Assim como os judeus já tinham recebido, Pedro, quando eu digo judeus, Pedro, os apóstolos e outros, já tinham recebido, agora Deus está se voltando para os gentios com esta mensagem dizendo, olha, eu morri pelos seus pecados, eu tomei o seu lugar. E eu fui sepultado, mas ao terceiro dia eu ressuscitei, para que como eu vivo, vós também viveis. E agora ele pode abrir esta porta da salvação. É o evangelho de Deus, é as boas novas de Deus, que tem origem em Deus, não foi inventado por nenhum homem. É o evangelho de Cristo. Esse é o ponto principal. É Cristo, o Salvador. Paulo também ele usa uma expressão, nós vamos ver mais adiante lá em Romanos, aqui em Romanos ainda, verso 9, ele chama também de evangelho de seu filho. Ele fala isso, o evangelho de seu filho. Isto é maravilhoso. Nós temos que observar esses pequenos detalhes da palavra de Deus. A doutrina da igreja, Paulo estava estabelecendo, era o plano de Deus, não era uma doutrina feita de homens, não era uma doutrina feita por mãos de homens, mas a doutrina que Paulo vai estabelecer, e doutrina significa ensinamento, era uma doutrina de Deus. O evangelho não é uma coisa nova. Paulo não estava trazendo uma novidade, ele já tinha sido prometido lá no Antigo Testamento. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, o profeta Isaías também pregou o evangelho em algumas passagens dele. Você pode ver Isaías capítulo 1, verso 18, nos capítulos 53, capítulo 55. Irmãos, a salvação que desfrutamos hoje foi prometida pelos profetas. Mesmo que estes não compreendessem plenamente tudo o que pregavam e escreviam, Jesus Cristo é o ponto principal da mensagem do evangelho. Paulo identifica Cristo como o ponto principal, como o mais importante. E nós também devemos ter isso.
O verdadeiro evangelho aponta para Cristo, a verdadeira mensagem aponta para Cristo. Se tem uma mensagem que não aponta para Cristo, então ela é falsa. Ela não é verdadeira. E Paulo ainda vem nos ensinando, nos mostrando, nos detalhando mais sobre isso. É para isso que ele veio, para nos detalhar, para nos mostrar, este missionário aos gentios, mostrar esta doutrina de Jesus Cristo, apontando como principal. Nós vemos aí no verso 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Ele reforça de novo, foi a graça, o favor imerecido, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Ó Deus, isto é tão maravilhoso. Profeta de Deus para esta era, na mensagem Por que Clamas fala, ele diz que a fé guiou Moisés para o passo da obediência. E na mensagem A Arca, o profeta diz assim: e o crente em Cristo está salvo e seguro, não pelos seus próprios méritos, mas na obediência, a obediência para entrar na arca. A única coisa que Noé teve que fazer foi entrar na arca. Ele não teve nem mesmo que fechar a porta. Deus mesmo fez entrar. Isto é tudo que o crente tem que fazer, é entrar pela fé em Cristo. Deus cuida do restante. Disso, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não passará para o julgamento, mas passará da morte para a vida, na arca, seguro para sempre. Amém. Deixe o julgamento balançá-la o quanto quiser, e este é o ponto principal. Entre pela porta da salvação, e a porta da salvação é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.